Glória a Deus, é a palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmos, capítulo de número 42, versículo 1, que diz assim: Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Louvado seja Deus. Assim como o servo é um animal que é pacífico. Ele não é carnívoro, ele é um animal herbívoro, ou seja, ele se alimenta de ervas, mas ele é alvo de animais selvagens, como o tigre, a onça, o leão, animais carnívoros. E ele muitas vezes é perseguido, como nós somos perseguidos. Ele é o símbolo do cristão pacífico, que vive a sua vida tranquilo, espiritual, e que o inimigo quer devorar, o inimigo quer destruir. Por isso o apóstolo Pedro, ele disse: vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda como leão, buscando a quem possa tragar. E o inimigo tem feito isso. O inimigo tem procurado destruir vidas. Quem sabe você tem passado luta, tem passado momentos difíceis na sua vida espiritual, na sua vida física, na sua vida financeira, na sua vida conjugal. É o inimigo se levantando, é o inimigo trabalhando, procurando devorar, procurando tirar a tua paz, procurando tirar a tua alegria. É por isso que nesse contexto o salmista Davi ele diz sobre o servo que brama pelas águas. Não é só a sede que ele tem, mas ele tem sede. Ele tem sede, a luta é grande. Ele não tem defesa a não ser vigiar. E muitas vezes ele tem que fugir do inimigo. Isso remete à palavra de Deus que diz assim: fugir da aparência do mal. Muitas vezes temos que enfrentar o inimigo, sim, mas outras vezes temos que fugir. Ah, pastor, quando é que eu posso enfrentar o inimigo? Quando ele vem diretamente contra você. Quando o inimigo se levanta contra você diretamente. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós, muito maior do que aquele que está no mundo. Então, você não precisa temer o inimigo. Deus é na tua vida. Ele teme o Deus que está em você. E se você assumir essa autoridade, o inimigo vai ser vencido. O Senhor nos deu poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal. Ele nos deu poder, diz a Bíblia. Poder. Poder é mais que força. É diferente da força. A força pode ser resistida e o poder não. Então o inimigo não tem como resistir. Creia nisso. Você não precisa fugir do inimigo. Você não precisa fugir das investidas do diabo. Você só precisa lutar e vencer. E você vai vencer em nome de Jesus. Todas as vezes que o inimigo se levantar e você crer na palavra de Deus e você lutar, você vai vencer. Mas e quando é que nós precisamos fugir? Porque o servo, ele também foge dos seus predadores. Sim, nós precisamos fugir quando o inimigo vem com o pecado. Em nenhum lugar na Bíblia existe a orientação de você lutar contra o pecado. Não. Em nenhum lugar você vai encontrar nas escrituras sagradas, na palavra de Deus, que você tem que enfrentar o pecado, lutar e vencer o pecado. Não. Simplesmente porque não dá para vencer o pecado. Você não pode vencê-lo, porque ele está em você. O pecado faz parte, infelizmente ainda,
da velha natureza que está em nós, e nós existe duas naturezas. A natureza divina, quando nascemos de novo e nos tornamos filhos de Deus, nós temos o prazer em Deus, o desejo de servir, de adorar, de fazer a vontade do Pai. Porém, quando nós deixamos de alimentar a vida espiritual, a velha natureza, ela sobressai na nossa vida, conhecida como carne, como carnalidade. E é onde o pecado, então, ele passa a ter força para nos atrair. E o inimigo sabe disso. E ele vem com as suas ciladas. E aí a Bíblia nos orienta a fugir da aparência do mal. Foge. Salmo de número 1 fala assim: bem-aventurado o varão que não anda no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Veja José. O inimigo preparou uma armadilha para destruir a obra de Deus na vida de José, para destruir José. E José, ele só teve vitória porque ele foi correto, ele fugiu. A Bíblia diz que a mulher chegou até ele, a mulher de Potifar, e ele correu. Ele não enfrentou o pecado. Ele foi embora, ele fugiu daquela situação. Então, nesses momentos, nós temos que fugir como a corça foge do seu predador. Como a corça foge do seu predador, nós temos que fugir do pecado, porque o pecado é um predador, destrói a alma das pessoas, devora as pessoas. E se José não fosse inocente, Deus não poderia ajudá-lo. A palavra de Deus diz que quando Potifar chegou, a pena para um empregado, um servo, que fizesse tal ato seria a morte, seria perder a cabeça, passar pela guilhotina. Era essa a sentença na vida de José, pelo ato que ele foi acusado, não pelo que ele fez, mas pela acusação. Porém, a Bíblia diz que Deus não deixou. Deus fez aquele homem ver claramente a inocência de José. Nele, então, ao invés de mandar matá-lo, cortar sua cabeça, mandou ele para a prisão de Faraó. E Deus continuou seu plano, porque José fugiu do pecado. José fugiu do mal. Nunca pense que o pecado é algo para você brincar. Hoje, as igrejas, a grande maioria, e pastores pregam somente autoajuda para as pessoas. Não é só isso o Evangelho. O Evangelho tem um lado real. Não adianta uma pessoa estar instruída em como vencer, em como ter vitórias, ela não ser alertada que o pecado está nos odiando todos os dias, tentando nos tragar nas redes sociais. Hoje o inimigo tem muita brecha, muitas portas, muitas janelas para nos alcançar. E nós temos que tomar cuidado, nós temos que fugir do pecado, da aparência do mal. Fazer como a corça, que depois que ela foge, ela enfrenta aquela perseguição e ela consegue escapar. Ela está tão cansada, está extenuada, e ela tem sede. E ela precisa chegar às águas. Ela precisa chegar às águas. Porque os animais estão sentindo o seu cheiro de suor. Os felinos, eles têm um olfato muito apurado. Eles conseguem sentir o cheiro do suor da corça bem longe para persegui-la. Isso fala do inimigo que se levanta exatamente quando você está se sentindo fraco, cansado, abatido.
Ele vem quando você está passando um problema, quando você está passando uma luta, a batalha está grande na tua vida. E a Corça então não vê a hora de chegar nas águas, porque além dela estar cansada, extenuada, dela ter sede, ela precisa se banhar naquelas águas para se livrar daquele cheiro de suor, para que mais felinos não venham sobre a vida dela. Isso fala de nós nos colocarmos na presença de Deus. Porque quando nós nos colocamos na presença do Senhor, quando entramos na presença do Senhor, Ele nos lava, Ele nos limpa, Ele refrigera a nossa alma. Salmo 23 diz: guia-me às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ele nos lava, Ele nos limpa, Ele nos fortalece. E aí nós não precisamos mais temer o predador, não precisamos mais temer o inimigo, não precisamos mais temer o mal, porque o Senhor nos fortaleceu, estamos bem. E é exatamente o que quer dizer essa palavra. Assim como a corça brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti. Sabe por quê? Somente Deus é a nossa força. Só Ele que pode nos lavar, nos limpar, nos transformar, nos proteger. E é por isso que muitas pessoas têm sofrido, porque têm deixado de correr para Deus, têm deixado de buscar Deus, têm colocado Deus em segundo lugar, em segundo plano. Quantas pessoas não têm mais investido na sua vida espiritual? A sua vida espiritual está sempre relegada às emergências da vida. Não devemos buscar Deus só quando as coisas são difíceis, não devemos buscar Deus só quando nós temos problema, não. Nós devemos buscar Deus enquanto se pode achar, o que diz a Bíblia Sagrada. Invocai o Senhor enquanto Ele está perto. Precisamos buscar sempre, estar sempre na presença de Deus, e Ele vai nos lavar, Ele vai nos limpar, Ele vai nos fortalecer, Ele vai nos dar graça, e nós vamos nos levantar como Davi, e não vamos ter medo de nada, nem do gigante, nem do leão e nem do urso. Estaremos banhados, lavados pelas águas do Senhor, limpos para vencer e para ser bênção de Deus nessa terra. Então, em nome de Jesus, tenha essa sede pela presença de Deus, tenha esse desejo de estar na presença de Deus, e como a corça brama pelas correntes das águas, há uma sede na nossa alma que só pode ser saciada quando entramos diante do Senhor. Em nome de Jesus, que estar diante do Senhor seja a sua prioridade, que buscar o Senhor seja o norte da tua vida, porque aí você vai viver uma vida de paz e segurança. Vai se cumprir o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma e guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você venha buscar o Senhor dessa maneira, e você vai ver que a vida com Deus, ela é maravilhosa. Nunca deixe a sede estar em você, mas sempre sacia essa sede. Sempre vá buscando o Senhor. E outra coisa, à medida que a pessoa envelhece, ela chega aos seus 40, 50, 60, 70 anos, ela vai perdendo a sede natural. A água está lá em abundância, mas ela não se lembra de beber. Mas isso não muda o fato de que todo o seu corpo, as suas células, o seu sangue precisa de água. O seu organismo precisa da água. Mas ela não tem sede, porque a sede diminuiu. E assim também é o crente. À medida que o tempo passa,
À medida que nós vamos vivendo no caminho do Senhor, nós vamos perdendo a sede. É um fenômeno que acontece com todos. E quando isso acontece, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar o entendimento. Eu tenho que usar o conhecimento que Deus me dá. Mesmo que eu não esteja sentindo sede, vontade de orar, de buscar a presença de Deus, mas eu sei que eu sou um ser espiritual e eu preciso da água da vida. Eu preciso me lavar, eu preciso me limpar. Eu tenho uma sede que eu não sinto, mas está dentro de mim, uma necessidade para mim. Então eu vou buscar o Senhor, mesmo sem a sede. E a sede é a vontade. A sede é a vontade de tomar água. A sede por Deus é a vontade de ir à igreja, é a vontade de orar, é a vontade de servir o Senhor, de fazer aquilo que lhe agrada. Eu não sinto a vontade, mas é uma necessidade. Então eu vou usar a inteligência, eu vou ser uma pessoa prudente, eu vou buscar essa água para a minha vida, eu vou beber nessa fonte e vou me saciar nela. É isso que Deus quer que aconteça com você. Então receba essa palavra e em nome de Jesus eu creio que você entendeu. E é assim que você vai ser feliz, porque não há felicidade sem uma vida plena na presença de Deus.